Vamos lá, fera. Curso Contexto do meu amigo Vlader Nobre. A continuação daquela primeira aula que eu dei para vocês, chamado Cultura e Indústria Cultural, certo? Então vamos dar início. Na aula anterior, a gente parou nessa provocação aqui de Viviane Mosé, que diz que o homem é um ser incompleto, é um ser inconcluso, né? Está em transformação. E ela disse assim, ó, o homem não é um ser imutável, ele é um processo. Como um ser inconcluso, ele está aberto ao mundo, completa-se nos signos, no outro, na troca com a exterioridade, que não é mais natureza, senão cosmo, natureza interpretada, que é agora mundo. Então, foi esse slide, foi esse comentário que eu fiz na primeira aula e agora a gente vai caminhar nesse bloco que é a incompletude do homem e a aquisição de humanidade. Vamos caminhar. A aquisição de humanidade se dá pelo processo de socialização da vida, porém, isso só é possível porque o homem se lança ao mundo como um ser de liberdade. Veja só, o processo de socialização, como eu falei na primeira aula, ele acontece no momento que o homem nasce. Ele é lançado em uma instituição social chamada família. A família é o primeiro agente de socialização desse sujeito. É lá que vai se realizar o processo de socialização primária, que tem a ver com sentimentos, regra do jogo social, normas e hábitos. Depois, esse jovem, essa criança, vai ter o segundo processo de socialização, que é na escola e depois na igreja, na comunidade, grupo de amigos, no trabalho, no estado. Então, essas instituições, elas fazem um processo de socialização. Elas vão moldar esse sujeito para que ele viva bem na sociedade que ele nasceu. Vão construir esse sujeito social para que ele tenha sociabilidade, para que ele viva em harmonia com seus pares, com os seus semelhantes. É nessa troca cultural que o homem constrói a sua identidade e também deixa a sua marca no mundo, ok? Então vamos lá. O animal irracional não é livre. O animal irracional não é livre. Como eu falei, ele está preso à sua natureza. Ele é escravo da sua natureza. Ele não tem consciência do ontem, ele não tem consciência do hoje, ele não consegue se projetar para o futuro. O animal irracional não é um ser histórico. Ele não vai transformar o mundo, ele só faz aquilo que deve fazer. Beleza? Ele é preso à sua própria natureza, é escravo dos seus instintos. Já o homem é um ser livre. Veja o que diz Paulo Freire sobre essa questão em sua obra Educação e Mudança. E Freire nos ensina assim: na verdade, diferentemente dos outros animais, que são apenas inacabados, mas não são históricos, os homens se sabem inacabados. Os homens se sabem inacabados, inconclusos, incompletos. Têm a consciência de sua inconclusão. Aí se encontra as raízes da educação mesma, como manifestação exclusiva do homem, isto é, na inconclusão dos homens e na consciência que dela tem. Ou seja, eu só posso buscar a minha socialização se eu tenho consciência da minha incompletude. O animal não busca a educação, porque ele não tem consciência da sua incompletude. Então, a ideia de não saber, a ideia de querer aprender, a ideia de adquirir conhecimento nos faz nos movimentar em direção à humanização, em direção à socialização, que é uma prática exclusiva do ser humano, do Homo sapiens sapiens, de nós, ok? Caminhando. E Freire afirma: a cultura consiste em recriar e não em repetir.
O homem pode fazê-lo porque tem uma consciência capaz de captar o mundo e transformá-lo. Mais uma vez a gente volta a esse ponto fundamental que eu quero insistir com vocês. O homem, através do trabalho, através da consciência, através da sua linguagem, do trabalho em comunhão, da escrita, da verbalização, ele consegue transformar, moldar esse espaço geográfico, esse espaço histórico a seu favor, em benefício próprio. Mas ao mesmo tempo que ele faz isso, ele também se transforma. Ele também adquire humanização e assim a sua consciência expande e ele consegue agora controlar todos os recursos da natureza e controlar até a sua própria existência, tá bom? Outro bloco importante chamado tornar-se humano. Tornar-se humano. Eu digo assim para vocês, na filosofia existencialista, mais concretamente nos pressupostos de Jean-Paul Sartre, na obra O Existencialismo é um Humanismo, de 73, ele afirma: o que significará aqui dizer-se que a existência precede a essência? Significa que o homem, tal como concebe o existencialismo, se não é definível, é porque primeiramente não é nada. Só depois será alguma coisa e tal como a si próprio se fizer. Mais uma citação de um pensador extremamente importante que vai valorizar ainda mais o teu texto de redação, que é Jean-Paul Sartre. Sartre é um existencialista ateu e ele vai propor que não existe uma essência no homem, não existe uma essência universal do homem. O homem primeiro existe fisicamente e depois ele começa a adquirir características que serão suas, que ele chama de essência. Então não há nada antes do homem, e não há nada depois do homem, e nem acima dele, nem embaixo dele. O que existe é esse homem aqui na Terra. E só depois dessa existência, só depois do processo de socialização, só depois da humanização, é que esse homem adquire essência, adquire características que são só dele. E ele vai também falar uma frase muito importante, que parece uma contradição, parece um paradoxo essa frase, mas não é. Quem conhece um pouquinho de filosofia existencialista sabe que é uma frase fantástica, que você pode usar também no seu texto, que você vai usar no seu texto, que ele diz assim, Sartre: a humanidade está condenada a ser livre. Professor, parece um paradoxo, porque na mesma frase eu tenho condenada, que é algo ruim, algo angustiante, e depois eu tenho ser livre. Como é que essas coisas podem coincidir, podem ficar de mãos dadas em uma frase só? Então vamos lá. A gente viu que o animal não é um ser de liberdade. É um ser que está escravizado à sua própria natureza. O animal não pode subverter a sua natureza. O animal não pode fazer diferente da sua natureza. Ele só pode fazer e ser aquilo que ele é e ele faz. E ponto final. O animal irracional não é um ser livre. Mas, professor, o pássaro é livre. Não, não é livre. Ele pode ser livre no sentido de ir e vir. Mas toda vez que o instinto bater a sua porta e dizer assim, pássaro, a hora de fazer o ninho é agora, ele faz o ninho. Ele não pode escolher. A aranha, quando faz a teia, não é porque ela quer fazer a teia, é porque o instinto, a natureza, o obriga a ela a fazer isso. E nós? Nós somos escravos da natureza? Não. Nós conseguimos nos libertar. Através de quê, professor? Vamos lá, mais uma vez. Desenvolvimento da linguagem, da consciência, do trabalho em comunhão, da escrita, da verbalização, do Estado, da lei. Então tudo isso vai libertar a gente, nós, da natureza, do meio ambiente. Então o homem é livre, ele pode escolher a sua vida. Ele é um ser de projeto, ele consegue antecipar as coisas, ele consegue arquitetar as coisas. Então esse homem é um ser livre. Agora, professor, tudo bem, já entendi. O animal é um ser irracional,
não tem liberdade. Nós somos seres conscientes, racionais e temos liberdade. Tudo bem. Mas na frase eu tenho assim: a humanidade está condenada a ser livre? Essa condenado, esse condenado tem a ver com o quê? Aí sim é que entra essa filosofia existencialista. Veja só. Ser livre, ao mesmo tempo que é algo fantástico, mas também é algo que nos angustia, que nos deixa triste. E por quê? Porque, ao contrário dos animais que têm a vida pronta, desde o nascimento até sua morte, nós precisamos escolher a nossa vida a todo instante, a todo momento. Então, Sartre vai nos ensinar de que dizer o seguinte, que entre tantas possibilidades que a vida te oferece, você precisa escolher apenas uma. Estudar ou não estudar. Dormir ou não dormir. Casar ou não casar. Viajar ou não viajar. Veja, a vida te constrange à escolha. A vida te aponta o dedo e diz assim, você precisa escolher a sua vida a todo momento. Por isso que a humanidade está condenada a ser livre. Porque escolher, senhoras e senhores, é uma das coisas mais difíceis que existe. Mais complexa que existe. Porque entre tantos caminhos que a vida oferece, você precisa e deve escolher apenas um. Por exemplo, qual é o curso que eu vou fazer na universidade? Isso é uma escolha dramática, é uma escolha difícil. O animal não tem esse problema. O animal não vive essa angústia. Ele está pronto desde o seu nascimento. Ele não pode subverter a sua vida. Imagina você, um cachorro, acordar e dizer assim, não, hoje eu não vou latir, eu vou miar. Não existe isso. Ele é escravo da própria natureza, ele não pode subverter, ele não pode ser revolucionário. Não, nós podemos e devemos escolher a nossa própria vida. Agora, é fácil, professor? Não é, é complexo. E é nessa escolha que vêm as consequências e as responsabilidades. E assim, o homem torna-se homem. Ele adquire a sua própria essência através das suas escolhas, através dos caminhos que ele escolheu para viver. Então, entre tantas possibilidades, você pode pensar assim, não, casar é muito ruim. Eu já ouvi falar aí que casar é muito ruim. Então, eu vou ficar solteiro. E você pensa, a vida de solteiro é uma vida feliz. Aí que você se engana. Você vai viver as tristezas e as angústias da vida de solteiro. Mas também, se você escolhesse casar, você também sentiria a tristeza e a felicidade da vida de casado. Então, professor, e aí? Ô Sartre, e eu faço o quê? Sartre vai dizer o seguinte, assuma as responsabilidades da sua escolha. Você assim escolheu, você assuma a sua responsabilidade, ok? Pois bem, feito isso, Sartre, no caso, a gente fecha aquele bloco, a gente fecha esse bloco, tornar-se homem, eu escolhi Sartre porque ele cai bem em uma redação, você sabendo desenvolver esse contexto, sabendo parafrasear ele, eu acho que é bem interessante, vai agregar valor ao teu texto, por isso que eu escolhi Sartre, que é bem conhecido dentro da literatura, dentro da universidade. Eu acho que a banca vai gostar bastante se você tiver a oportunidade de citá-lo e fazer essa reflexão no teu texto. Aí sim, a gente entra em outro bloco chamado Cultura e suas definições. E eu digo assim para vocês. Em 2001, a Unesco lançou a Declaração Universal sobre Diversidade Cultural e situou o tema da cultura no plano dos direitos políticos e sociais. Além de ter sustentado tal proposta nos debates sobre diversidade cultural no campo da antropologia e da sociologia. Esse documento, a Unesco classificou cultura como, mais uma citação para você aumentar o teu repertório. Isso aqui é a Unesco, certo? Em 2001. Cultura, um fenômeno plural, multiforme, heterogêneo e dinâmico. Veja só, aqui a gente tem que entender que nem sempre foi assim. A classificação ou a definição de cultura nunca foi assim, vamos dizer assim, politicamente aceitável como um fenômeno plural, multiforme, heterogêneo, dinâmico, processo.
A gente precisa entender que a primeira vez que a literatura, os intelectuais, começaram a falar sobre cultura ou tentar definir e estudar cultura, não foi em 2001, foi no finalzinho ali do século XIX na Europa. E a cultura sempre foi associada à civilização, que foi um grande erro. Por exemplo, Taylor foi um antropólogo, ele dá início a esses estudos, e Taylor vai dizer que cultura e civilização são a mesma coisa, que é um conjunto complexo de arte, de ciência, de desenvolvimento, de costume. Mas Taylor, ele cai em um erro. Qual foi o erro, professor? Porque ele foi fruto do seu contexto histórico, econômico, político e intelectual. E duas correntes extremamente conhecidas na época influenciaram Taylor nessa definição de cultura associada à civilização. Duas teorias: o positivismo de Auguste Comte e o evolucionismo social de Charles Darwin. O que é que Auguste Comte nos conta? Que há uma evolução nos processos, há uma evolução no dinamismo de cada sociedade. Essa evolução passa por 3 estados ou 3 estados. Primeiro estágio, professor, é o estágio teológico. Segundo estágio, metafísico. E o terceiro estágio, o mais evoluído, o mais sofisticado, o positivo. O positivo. Então, para Auguste Comte, o estado positivo era aquele onde ele se encontrava, Europa do século XIX. Europa é sofisticada, Europa moderna. Então, quando o europeu olha para outro povo, seja da África, da América Latina, enfim, quando ele olha para esse povo, ele olha e diz assim: esse povo é atrasado. Essa sociedade é exótica. Somado a isso, temos o pensamento de Charles Darwin, que estava muito em moda na época, que falava sobre essa evolução biológica das espécies. Então, quando o português se viu sofisticado e com tecnologia, e olha os outros povos que não tinham essa tecnologia, ele chama esse povo de atrasado, de exótico. E, pasmem, essa antropologia do século XIX, principalmente calcada no pensamento de Taylor, vai ser a justificativa ideológica, científica, para acontecer um fato histórico extremamente pertinente, que foi o neocolonialismo. Então nós, Europa, podemos e devemos, a partir dessa tese, colonizar novamente a África e a Ásia, levando progresso, levando civilidade. Porém, essa tese de Taylor vai ser contestada por outro antropólogo, o chamado Framboos. Framboos, ele vai ser um divisor de águas dentro do pensamento antropológico e cultural. Então ele tira a ideia de desigualdade cultural para agora a ideia de diversidade cultural, de pluralismo cultural. E ele defende que cada sociedade, cada cultura, dentro do seu tempo, dentro do seu espaço geográfico e dentro dos seus processos, tem uma cultura específica, uma cultura diversa. Não existe cultura, no pensamento de Framboos, nem superior, nem inferior. O que existe são culturas diferentes, culturas diversas, ok? Então espero que fique claro para vocês. Essa é a minha contribuição nesses 2 blocos. Essa é a segunda aula, né, sobre esse bloco chamado Cultura e Indústria Cultural. Nós vamos vir depois com outras aulas para poder completar esse raciocínio. Espero que vocês estudem, leiam, reflitam, busquem em outras fontes, outro material, outro conceito, certo? Então, até a próxima aula. Fiquem na paz. Valeu, Vladen Nobre, curso Contexto.